Graça e paz, irmãos. Bem, um pouquinho mais de retorno para mim. Hoje nós celebramos um culto especial. Todos os cultos são especiais, né? Ele é oferecido a Deus. Mas esse é o culto em que nós celebramos a ceia do Senhor. Um momento importante para o cristão, um momento importante para a igreja, onde nós reafirmamos a nossa aliança com Deus através de Cristo Jesus. Eu confesso que eu tinha outra mensagem, mas hoje eu acordei com um tema assim na minha cara. Não sei o que aconteceu. Eu entrei na sala, parecia que tinha um cartaz assim. Eu falei, é esse, não adianta correr, mas ele é muito propício ao dia de hoje. Nós, muitas das vezes, falamos muito, né, no dia da ceia sobre o ato de amor de Deus. Ele prova enviando o seu Filho para morrer por nós, pecadores. Mas, muitas vezes, nós temos uma grande dificuldade em entender, né, este amor que Deus tem para nós. Esse amor que Deus tem conosco. Há diversas formas de manifestação do amor. A palavra do Senhor diz que há o amor entre irmãos, entre amigos, é o chamado amor filéu. Há o amor eros, que é aquele amor, né, mais ligado à paixão entre o homem e uma mulher. Mas há um verdadeiro amor, que ele é a essência de Deus. Ele só pode vir de Deus, que é o amor ágape. É desse amor que nós vamos falar nessa noite. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Irmãos, eu preciso correr um pouco, porque hoje nós temos a ceia. A não ser que amanhã seja feriado, eu não sei. Não, né? Só no outro, né? Tá bom. Então nós vamos ter que adiantar um pouco aqui. Nós vamos falar do amor. O amor é necessário às manifestações do Espírito. Todos encontraram? Amém? Se tiver dificuldade de encontrar, pode acompanhar pelo telão. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor.
estes três, mas o maior destes é o amor. Amém? Já conheciam esse capítulo? Bem conhecido? Os jovens já conheciam? Bem, então quando falarem para você que isso aqui é música do Legião Urbana, vocês não acreditem. Verdade. Eu já ouvi que isso aqui é de Luiz de Camões. É verdade. Eu estava vendo, a pessoa falava que isso aqui era... Os crentes estavam usando as músicas do mundo para evangelizar. Não, filho. Aqui é Paulo escrevendo aos Coríntios. E tem muita coisa que você vai ver tirado da Bíblia, usado em músicas, né, do mundo, querendo trazer como se fosse sabedoria humana. Mas não é. Mas dita da forma que é dita no mundo, não surte efeito. Não surte efeito. Porque a palavra só se cumpre quando ela vem do próprio Deus. Amém? A carta aos Coríntios, como eu já expliquei antes, em algumas outras oportunidades, Paulo, ele escreve essa carta em resposta a muitos questionamentos que ele havia recebido. Ele havia recebido uma carta pedindo instruções sobre coisas que estavam acontecendo na igreja em Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja grande, era uma igreja formada basicamente por gentios. Havia ainda muita carnalidade naquela igreja, era uma igreja muito grande, mas ainda muito carnal. Paulo aqui a chama como infantil em alguns momentos. E havia muitas pessoas, muitos crentes verdadeiros, crentes comprometidos com a palavra do Senhor, mas havia ainda muita dissensão, havia grupos, havia partidos dentro da igreja de Corinto. Então, estava acontecendo muitas coisas, da qual os responsáveis pela igreja de Corinto escrevem a Paulo pedindo instruções. E dentre os muitos assuntos que Paulo responde, este é acerca dos dons na igreja. Por causa dos dons, alguns achavam que alguns dons colocavam essas pessoas numa classe elevada. Paulo está escrevendo aqui para eles de que os dons são uma ferramenta dadas pelo Espírito Santo para o cumprimento do seu ministério. Mas ele fala que a importância desses dons é a essência do que os cria, que é o amor de Deus. Então Paulo começa escrevendo a necessidade absoluta do amor de Deus para exercermos o nosso ministério e para a manifestação do Espírito através dos dons que ele dá para a igreja. No capítulo 1, no versículo 1 a 3, ele fala dessa necessidade absoluta do amor. Talvez essa seja a declaração de Paulo mais profunda que ele possa ter escrito, deixado testamentado para nós. Essa expressão de amor, que ainda que eu falasse a língua dos anjos, homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Ou seja, o seu efeito, ele é passageiro. Ele é passageiro, você derruba qualquer coisa de metal, talvez se eu derrubar essa tampa, vai fazer um estardalhaço agora. Mas daqui 5 segundos você já não ouve mais. Assim é feito tudo aquilo que não está baseado no amor de Deus. Um teólogo, ele escreve assim, a respeito do amor. O amor cristão é aquele algo sem o qual tudo o mais é nada, e que seria totalmente suficiente mesmo se existisse sozinho. Imagina um alimento, com uma ilustração. Imagina um alimento que é acompanhado de outros. Imagina um prato de qualquer alimento, com muitos ingredientes, mas sem aquele principal, nada daquilo que está no prato te satisfaz.
Talvez seja o seu alimento preferido. Você fala assim, se tiver um banquete aqui, tudo que tiver aqui é tudo do mais caro, tudo do melhor. Mas faltou aquele, sem aquele, nada dos os outros não tem o valor daquele. Não tem gosto. Mas se tivesse aquele único alimento na mesa e faltasse todos os demais, aquele era o suficiente. Essa é a definição para o amor de Deus. Por mais capacitado, por mais dons, por mais qualificação pessoal que você tenha, sem o amor de Deus, sem um propósito para honrar a Deus, não tem valor nenhum. E se você não tivesse nada disso, mas estiver em você o amor de Deus, já é o suficiente para você viver e engrandecer ao nome do Senhor. Paulo estava dizendo aqui que aqueles dons, não tinham valor nenhum, se não fossem exercidos no amor de Deus. Paulo escreve no capítulo 12, uma sequência de dons dados pelo Espírito Santo. E ele fala que busquemos os mais excelentes. Porque havia dons, como Paulo fala aqui, ele vai falar no capítulo 14, que edificam só aquele a quem possui. Como o dom de variedades de língua. Mas há dons que edificam aqueles que não o possuem. Por exemplo, o dom de profecia, que é o que nós falamos hoje, dom de ensino. O profeta, aquele que tinha o dom de profetizar, era aquele que tinha a capacidade de instruir na palavra de Deus. Então, aquele que instrui, não instrui a si mesmo, mas instrui aquele que o ouve. Então, se você não tem a capacidade de ler uma mensagem, ler uma palavra, e aquele que tem te ensinar, logo, o dom que ele possui, não é proveitoso apenas para ele, mas é para você também. Mas Paulo estava dizendo que ali havia uma competição. Estava havendo ali uma diferença, né? Causando diferença como se fosse de classes. Tinha diferença daqueles que tinham mais poder econômico e os que tinham menos. Os que tinham dons e outros não. Isso Paulo escreve lá no capítulo 11, aquele capítulo que nós costumamos ler no dia da ceia. Ele fala que no momento da ceia estava havendo uma coisa de qual ele não se orgulhava deles. Que havia uma separação entre aqueles que tinham posses e os que não tinham. Né? Que ele falava que alguns chegavam, se alimentavam e outros ficavam vendo. Era uma clara dissensão no meio deles. E os historiadores escrevem, testificam que isso era verdade. Acontecia essas coisas realmente. Então Paulo estava mostrando para eles, a causa disso tudo é a falta de amor. O amor, ele é a essência de todas as virtudes. E aqui, a partir do versículo 4, Paulo começa a descrever as características do amor verdadeiro, do amor ágape. É aquele amor que só pode vir de Deus. É aquele amor que é produzido através de uma vida de comunhão com Deus. A lista é grande, irmãos. Eu não tenho condições de mostrar todas, mas eu vou apenas citar algumas e vou me ater aos 4 últimos que eu entendi que aquilo que é a mensagem do Senhor para esta noite. E o apóstolo Paulo, ele começa a dizer assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Quando ele fala que o amor é sofredor, ele fala que ele demonstra longanimidade, paciência com o próximo. Quando ele está falando que o amor é sofredor, irmãos, muitos confundem esse tipo de amor. Você já viu aquela expressão, a pessoa sofre por amor? Não, ela sofre por desobediência. Essa é a verdade. Porque uma pessoa
que não se ama, ela não é capaz de amar alguém. Isto é bíblico. Ah, fulano sofre por amor. Não, não sofre por amor. Porque a palavra aqui, esse sofrer, está dizendo sobre longanimidade, paciência. Como alguém que planta e espera que aquilo se transforme em algo bom, algo duradouro. Muitas vezes insistimos em algo errado. Já ouviu aquela frase, ah, fulano matou por amor? Não, matou por egoísmo. Matou pela falta de amor, não por excesso de amor. Nós vamos ver aqui alguns pontos que falam exatamente ao contrário. Ele é benigno. É o lado ativo do amor, desempenha um papel gentil, procurando o meio de ser bondoso e afetuoso com o próximo. Ele busca o bem-estar do próximo, antes mesmo do nosso próprio bem-estar. Não é invejoso. Abrange tanto a inveja quanto os ciúmes. O amor, ele não causa ciúmes, porque o ciúmes, ele é um sentimento possessivo. Muitas vezes nós temos ciúmes de coisas. Nós acabamos tendo ciúmes de coisas. É comum, né, entre os irmãos quando são criança, né? Pega um brinquedo, não, esse é meu favorito, ele não gosta de nada na mão do outro, né? Não pode pegar porque esse é meu. É aquela coisa, né? Ele tá lá largado, pisa em cima, tá cheio de pó, mas se o outro pega, meu Deus do céu. Ciúmes de coisas materiais, o amor, ele não é assim. E esse ciúme, se nós não tratamos, nós passamos ele para as coisas mais sérias. Ele nos torna possessivos. Achamos que somos donos de pessoas, somos donos de lugares, quando não somos donos de nada, nem da nossa própria vida. Não é leviano. Aqui há um verbo para essa expressão, não é leviano. E ele quer dizer a um falastrão, a um jactancioso, ou seja, uma pessoa que se vangloria. Sabe aquela pessoa que acha que tudo ela é mais? Tudo ela é melhor. Tudo ela fez pela sua própria capacidade. Mas a palavra do Senhor diz que nós não podemos tornar um simples fio de cabelo que caiu. Você pode fazer isso? Se eu pudesse, eu estava feliz. Verdade? Nós não temos esse poder. E por que achamos que temos este poder? O amor não se vangloria, nem procura causar uma impressão. Ele é humilde. Não se ensoberbece. Não tem ares de grandeza. Não procura mostrar-se poderoso, nem se sente importante, insuflado. A palavra do Senhor diz que a soberba foi aquilo que derrubou Satanás. A soberba de Lúcifer foi a causa da sua queda. Ele se sentiu no direito de colocar um trono acima das estrelas de Deus. Ele quis ser como Deus. A soberba foi a causa da sua queda. E a palavra do Senhor diz que o amor, ele não tem ares de grandeza, não procura ser poderoso. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. É fazer as coisas com uma segunda intenção. Faz as coisas esperando um reconhecimento. Faz as coisas buscando uma vantagem mais à frente. O amor não se irrita. Nossa, como é difícil, né? Como é difícil.
O amor não se irrita. O verbo aqui usado, ele tem a conotação de provocar. Quando essa palavra é usada, né, neste verbo, ele tem a conotação de não se deixa ofender. Essa irritação é você se deixar ofender, é uma sensibilidade ou um temperamento facilmente afetado. Tem pessoas, qualquer coisa, ela vira cá. Tem pessoas que qualquer coisa ela leva para o lado pessoal como uma ofensa. Facilmente ela sai, sabe, do seu lugar, né, do seu natural. Às vezes parece que tem até uma possessão em cima dela. Por uma coisa tão simples, né, tudo irrita. Se respirou até mais forte do que ela, do lado já é motivo para irritação. É essa falta, é essa sensibilidade, né, esse temperamento facilmente afetado. São coisas que nós ouvimos, irmãos, que nós precisamos nos policiar, não olhar para os outros. Quando nós falamos, nós sempre, né, qual é a coisa mais fácil? Lembrar de alguém, conheço alguém que é assim. Vocês riem, né? Eu lembro, você olha o banco vazio, aquele irmão tinha que estar aqui ouvindo isso, não é verdade? Mas é para nós que estamos aqui ouvindo. Não suspeita mal. Não suspeita, o amor não faz conta do mal praticado contra ele. Não armazena ressentimentos. Sabe aquela raiz de amargura que outro dia nós pregamos aqui? Talvez seja falta do amor de Deus na sua vida. Qualquer coisa nós já estamos ali, ó, guardando na caixinha da vingança, né? Naquele HD de 1 terabyte lá, né, guardado no coração, né, esperando a situação esfriar para buscar, né, uma revanche. Não. O amor, ele não faz isso. Ele nos ensina o quê? A perdoar. O amor nos ensina a nos livrar dessa raiz de amargura. Eu já disse, a chave para isso é o quê? O perdão. A chave para a raiz de amargura, da mágoa, da prisão da mágoa, é o perdão. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Sabe de uma coisa, irmãos? Isso aqui é um tanto complicado de nós entendermos. Porque é assim, às vezes nós ouvimos certas conversas infundadas que falam assim, por exemplo, irmão fulano foi acusado de tal coisa. Falaram que ele fez isso, 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 ele está sumido da igreja por isso, isso, isso. Eu sabia. Eu já não vou muito com a cara dele, não sei porquê, já não bati com ele, não batia com ele, sabe? Essa conversa. Ah, mas também ele é assim, ele é assado. Aí depois você ouve o quê? Sabe aquela conversa que falaram do fulano? Era mentira. Ele provou por A mais B que não era verdade. E ao invés de nós darmos muitas vezes o privilégio da dúvida, nós já saímos com julgamento. Quando é para falar mal, quando é para acreditar em coisas que muitas das vezes é difícil nós aceitarmos, nós aceitamos com tanta facilidade. Mas quando é um ato que enobrece a pessoa, nós acabamos ficando quietinho. É como é os jornais nos dias de hoje, né? Você já viu que uma notícia ruim, ela tem mais crédito? Ela tem mais crédito. Ela fica muito mais tempo sendo falada. Por quê? Aquilo chama a atenção das pessoas. Mas o bem que uma pessoa faz, ela é logo esquecido. Por isso que a palavra do Senhor diz que o amor não folga com a injustiça. Nós não temos prazer em ver uma pessoa cair, uma pessoa
vacilar na fé, fulano desviou, fulano deixou de vir para a casa do Senhor. Ah, mas também aquela pessoa só dava trabalho. Quanto problema, era só problema, só tristeza. Muitas das vezes vemos com um alívio quando uma pessoa dessa sai do nosso convívio. Mas isso demonstra uma falta de amor também de nós. Esta é a última parte. É onde eu preciso dar mais ênfase. São os últimos 4 tópicos. O amor tudo sofre. Já falamos um pouco sobre que ele é sofredor. O verbo de sofrer aqui, no grego, ele é estegei. O telhado da casa era chamado estege. E o verbo estego significa proteger uma coisa ou manter um assunto em confiança. Está ligado diretamente à fidelidade. O amor tudo sofre, ele protege. O amor, ele protege. Ele oferece proteção. É isso que faz um telhado, não é verdade? Ele protege. Ele é sofredor por quê? Porque muitas das vezes você é procurado para dar um suporte para uma pessoa. Você ouve algo que é até comprometedor. E é difícil você lidar com essa situação. Mas há ali um elo de fidelidade daquela pessoa que falou para você e você que ouviu. E às vezes você quer ajudar, mas para ajudar você vai precisar o quê? Você vai precisar revelar talvez aquele assunto que foi falado para você em forma de confidência. E o que você faz? Você tem que se manter fiel àquela pessoa. Por isso que a palavra diz que o amor ele é sofredor. Porque muitas das vezes a única forma de você ajudar é apenas só lhe resta a intercessão. Só lhe resta a intercessão. Por isso o amor, ele está ligado também à sua fidelidade. Porque muitas das vezes, irmãos, o que acontece? Você se confidencia com alguém, achando que ele é seu amigo, que você pode confiar, mas no seu primeiro vacilo, pronto, ela joga tudo à tona. Ela traz tudo à tona, tudo aquilo que você confidenciou a ela. Mas o amor de Deus faz com que você guarde isso para você. Que você seja fiel ao seu irmão. Seja fiel com as pessoas que andam ao seu redor. Que elas possam se sentir seguras com você. Tudo crê. O amor não suspeita mal, não tem sinais de paranoia. É inabalavelmente confiante. Não há limite para a sua fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vemos tantos versículos que fala sobre a importância da fé. O justo viverá pela fé. E a fé, ela é aquilo que nos move, é o nosso combustível para caminharmos em direção a Cristo. Sem fé, é impossível servirmos à nossa igreja, a servirmos aos nossos irmãos. Se nós não crermos, é impossível demonstrarmos o amor de Deus, porque nós não podemos oferecer aquilo que nós não temos. O amor tudo crê. Só através do amor podemos crer nas promessas do Senhor. Só através do amor podemos caminhar, mesmo não enxergando, mesmo não vendo o resultado daquilo que nós estamos plantando. O amor
tudo espera. O amor, ele é otimista, crê no futuro, é inesgotavelmente esperançoso. Quando nós falamos de espera, irmãos, é um problema sério para nós. Porque nós temos um senso, imediatista em nós. Mas quando a palavra diz que o amor tudo espera, quando você faz algo por amor, nós pensamos no quê? Eu penso assim, espera. Tem coisas que nós fazemos que você não pode fazer nada para mudar o tempo de colheita daquilo. Por exemplo, uma gestação. Uma gestação é algo que dura entre 7 e 9 meses. A mulher que consegue chegar até ao 9º mês, a criança vai estar mais desenvolvida, né? Quando, por algum motivo, o parto precisa ser antecipado, pode causar problemas para a criança. Né? Passamos por isso com o Nicolas, e nós ficamos preocupados, né? Hoje está um cavalão desse tamanho aí, você não fala que nasceu prematuro. É verdade? Foi tirado, foi na marra, né? Foi ter que ser na marra. Mas esse tempo de espera, nós vemos este verbo, quando a palavra diz foi criado. A palavra diz, em Gênesis capítulo 1, quando diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, aqui o verbo está num sentido de gestação. Como tudo estivesse sendo preparado, antes de tudo começar a ser formado, a terra já estava num estado gestacional, as coisas já estavam sendo preparadas. E quando nós entendemos que o amor tudo espera, nós entendemos que nós trabalhamos, nós investimos, semeamos, né? Agora tem um tempo de amadurecimento. E é isso que falta em nós, essa é a grande dificuldade. Muitas das vezes não entendemos que o nosso irmão que acabou de chegar na igreja, que acabou de aceitar a Jesus, ele precisa de um tempo gestacional, que é esse tempo que o amor de Deus vai florescer no seu coração e aos poucos vai mostrando a ele o caminho do Senhor. Mas nós queremos que esse efeito seja instantâneo, automático. Mas o amor de Deus nos ensina que nós temos que ter paciência. Cada um desenvolve em um tempo. Há tempo para todas as coisas. Você não dá um alimento sólido para uma criança, não é verdade? O primeiro ano, praticamente, é o leite materno. Assim também é o crente, assim também é a pessoa que se achega nos caminhos do Senhor. Não adianta querer colocar um bife na boca dele. Ele não vai digerir, ele precisa primeiro do alimento infantil. Ele precisa entender o amor de Deus, ele precisa conhecer o amor de Deus. E para isso, nós precisamos ter paciência. Precisamos esperar o tempo de maturação. Às vezes vemos numa pessoa uma certa qualidade. Ah, mas você já está... Olha, eu vi que você tem jeito para isso e você logo quer colocar... Espera um pouco, tenha paciência. Às vezes você chega na casa do Senhor, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, você já chega logo para fazer as coisas. Espera um pouco, que no tempo certo o Senhor te encaminha. Não significa que você não tem qualidade para aquilo, significa que ainda tem um tempo de adaptação, há um tempo de maturação. Você precisa amadurecer para desempenhar uma função. Não significa que você não está habilitado. E se você tem o amor de Deus, você espera. Quando eu me converti, falo isso para alguns, eu sempre gostei de música.
Eu toco desde os 12 anos de idade. Vim do mundo, tocava em banda, viajava pelo Brasil todo. E eu tinha uma rotina. Nós tínhamos uma forma de trabalhar, de ensaiar, todas essas coisas. Às vezes, pleno domingo, nós ensaiávamos das 2 às 7 da noite. Eu ia para lá, saía de onde eu morava, Cachoeirinha para Pirituba, era 2 horas. Saía sem almoço, tinha que me virar para lá, mas era com tanta alegria, com tanto prazer. E quando eu cheguei na casa do Senhor, o que mexeu comigo foi o louvor. Mas tinha uma atitude que eu achava aquilo ali desprezível. Havia 2 meninas apenas que faziam o louvor da igreja. E era feio. Não era pela qualidade. Era pelo comportamento delas lá na frente. Elas erravam e uma olhava para a cara do outro e ria. Eu me lembro daqueles desenhos da hiena, sabe? A hiena se dava mal e ela ria da própria desgraça. E eu falava assim, meu Deus, parece 2 hienas. Eu não quero isso. E eu não quero isso. E eu cantava com o grupo dos jovens, mas a parte do louvor eram as 2 apenas. E aquilo me machucava, porque eu falava, eu gostaria de fazer parte de... Mas não desse jeito. Mas não desse jeito. E eu nunca me ofereci para entrar no grupo de louvor. Mas eu comecei a trabalhar no Ministério de Música com os jovens. E aos poucos eu fui me desenvolvendo. Nunca tinha estudado canto. Eu tocava instrumento de sopro, lia a partitura, então eu tinha uma facilidade para lidar com vozes. Mas no grupo de louvor das 2 eu não me via, não queria aquilo. Até que no momento certo, no momento oportuno, Deus preparou para que eu entrasse. Mas até ali, se eu tivesse entrado, talvez eu não estaria nem aqui hoje. Porque eu ainda estava num processo de crescimento. E aquele grupo depois foi crescendo, a mentalidade, foi entrando pessoas com mais conhecimento na área musical, como aconteceu com a entrada da minha irmã depois, e as coisas foi tomando uma forma mais, dizendo assim, mais profissional, ou mais responsável. Aí sim, aquilo me atraiu e eu permaneci no Ministério de Música lá, até o tempo que eu me casei e vim para cá. Mas tem tudo, para tudo tem um tempo de espera. Às vezes, é aquela coisa, sabe? Você põe um suflê, quem é cozinheiro aqui sabe, né? Você põe o suflê no forno e deixa. O que acontece se você abrir o forno antes da hora certa? Murcha, perde a graça, não é verdade? Porque a beleza do suflê está, né, naquele tamanho formoso. Alguns bolos é assim, se você abre o forno, ele... aí você fala assim, poxa vida, se eu tivesse esperado um pouquinho mais. E é verdade. Por isso nós precisamos ter essa paciência para esperar o tempo de maturação. E por último, tudo suporta. É o outro lado da paciência do amor. Com capacidade de manter-se firme debaixo mantém pé firme e aguentar reveses e aflições. Vence qualquer prova de resistência. Esse último é preciso tomar cuidado. Porque nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas não suportam a verdade, não suportam a correção, não suportam a disciplina. Tudo é motivo de largar e ir embora. Não suporta muitas coisas, mas o suportar, o que significa esse suportar? Eu olho para o Salmo 91 e vejo o salmista falando assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele diz, me irrita? Sua vara e o seu cajado me constrange? Me envergonha? É isso que ele fala? Não, o salmista diz que a correção do Senhor, a sua vara e o seu cajado o consolam. Agora você vai buscar o significado de consolo. O consolo, ele é um suporte para manter algo de pé.
ele é um suporte para que algo permaneça de pé, não caia. Por isso que o salmista fala: a tua correção é o que me mantém de pé, é o que não me deixa cair, porque muitas das vezes nós erramos e não admitimos ser corrigidos. Não aceitamos a disciplina do Senhor, não aceitamos a admoestação. E quando nós rejeitamos a correção, nós consequentemente vamos insistir naquele erro, naquela atitude, até que nós estejamos completamente prostrados diante do pecado. Mas quando o Senhor nos corrige, quando o Senhor nos chama a atenção, Ele está nos mantendo de pé. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós somos bem-aventurados quando nós suportamos a correção do Pai. Porque a correção do Pai é uma forma de amor. Nós temos ouvido tanta coisa hoje porque é uma falta de amor. Outro dia eu estava vendo num debate, uma pessoa falando a respeito da vinda de Jesus, das coisas que vão acontecer nessa terra depois da vinda de Jesus, e outros falavam que falta de amor, você ficar falando essas coisas, deixarem as pessoas amedrontadas. Falta de amor é você saber o que vai acontecer com elas e não falar. Isto é falta de amor. Isto é falta de amor, você vendo alguém se perdendo e com medo de perder a amizade dela, você não fala nada, deixa acontecer. Isto é falta de amor. Mas o Pai que ama, Ele corrige, e assim é Deus. Por nos amar, Ele nos corrige, Ele corre o risco até de nos perder, é verdade. Porque muitos não suportam a correção. Mas o amor de Deus tudo suporta. Nós suportamos as aflições, nós suportamos o tempo de provação. Somente com o amor de Deus é possível tudo isso. O amor é eterno. Paulo fala, do versículo 8 ao 13, que os dons cessarão. Os dons cessarão. Não haverá um momento que não haverá mais esses dons, esse motivo de discórdia que estava acontecendo na igreja de Corinto deixaria de existir. Quando isso? Quando Cristo vier e estabelecer o seu reino. E ele fala lá: mas agora permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor, porque é o único que vai permanecer. Com a vinda de Jesus, nós não precisamos ter fé, porque nós estaremos vendo e participando do seu reino. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Quando você recebe, você não espera mais, porque já é uma realidade. A nossa esperança é a vinda do Senhor. Logo não teremos mais que esperar, porque Ele já estará conosco. O que nos resta? O amor. Então, quando muitas vezes a gente fala que o amor é um dom, não, o amor é a essência de todas as coisas. Porque quando nós falamos que o amor é um dom, nós estamos dizendo que se não tem o amor é porque Deus não me deu o dom de amar. Então, logo estou livre dessa responsabilidade. Mas não, o amor não é um dom. O amor é a essência de Deus em nós. Nada faremos sem o amor. Mas só é possível, irmãos, experimentar, viver este amor através de um relacionamento íntimo com Deus. Somente com uma entrega total a Deus seremos capazes de viver este verdadeiro amor. Amor para poder lidarmos com as pessoas. Porque os relacionamentos humanos não são fáceis. É difícil. É difícil.
Hoje, quando você comemora aí 10 anos de casado, parece que você ganhou uma Copa do Mundo, não é verdade? É verdade. Parece que você tirou o extrato da conta e alguém depositou e por engano na sua conta. A felicidade. Por quê? Porque a convivência entre as pessoas tem se tornado cada vez mais difícil. Contrapartida, o mundo está dizendo ao contrário. Ah, não deu certo, está difícil, separa, procura outro. Busca algo melhor. Você vai ficar se aprisionando a isso. Você vai estar perdendo o melhor da sua vida. É isso que o mundo tenta nos ensinar. Mas, João, na sua carta universal, primeira carta de João, capítulo 4. João explica qual é a origem deste amor. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. O amor ao próximo, falado, não tem valor nenhum. Nós só demonstramos o amor de Deus através das nossas ações, das nossas atitudes. Eu preguei na primeira quarta-feira, se não me engano, sobre o perdão. A maior demonstração de amor que nós podemos dar é o perdão. Perdoar é a maior demonstração de amor, porque foi isso que Deus fez por nós. Mesmo sendo pecadores, mesmo sendo inimigos de Deus, Ele enviou o seu Filho para nos oferecer o perdão, para nos dar a condição de termos uma vida com Ele. Nós demonstramos amor, estendendo a mão ao necessitado, colocando os nossos dons à disposição, não só da igreja, não só da congregação dos nossos irmãos, mas também aos ímpios, aqueles que estão perecendo aí afora. Para terminar, Mateus 5, versículo 43. Jesus dizendo assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os publicanos também assim?
Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Eu quero chamar a atenção para este último versículo. Quando Jesus diz aqui, sede vós perfeitos, ele está dizendo que essa palavra perfeito está no sentido de maduros, completos. Nós, quando criança, temos a tendência de escolhermos nossos melhores amigos, não é verdade? Muitas das vezes é pelo que aquele pode nos oferecer. Aquele lá sempre carrega uma bala com ele. Aquele ali tem uma bicicleta legal, aquele ali tem uma bola, tem uma boneca. Quando criança, né? A criança ela é desse jeito, né? O tio que dá mais presente é o que, né, o preferido. O avô que deixa fazer tudo em casa é naquele que eu quero morar com a minha avó. A mãe corrige, eu quero morar com a minha avó. Até liga para a avó, né? Às vezes até liga para a avó, vem me buscar, eu quero morar com você quando toma bronca. É verdade. Mas o Senhor Jesus disse que nós precisamos amadurecer. E a prova da nossa maturidade é quando nós fazemos por aqueles que nos perseguem aquilo que nós queremos que façam para nós primeiro. Ser bom para o irmão da igreja, amar aquele que professa a mesma fé que você, é fácil. Jesus disse aqui, não são assim os publicanos? Não são assim os fariseus, né? Os publicanos, aqueles que vocês detestam? Não fazem as mesmas coisas? Eles não têm uma sociedade fechada, na verdade? Que diferença faz se vocês forem dessa forma? Mas o Senhor nos chama para um amadurecimento, para um crescimento, que nós chegamos na nossa maturidade espiritual. E isso só é possível através de um relacionamento com Deus. Conhecendo a sua essência. Uma vida de dedicação. Abrirmos mão dos nossos conhecimentos, abrindo mão, muitas das vezes, do nosso próprio querer, em prol de recebermos de Deus crescimento, um amadurecimento que é necessário. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, ele fala assim, olha, tenho tanta coisa para vos dizer, tem tanta coisa que eu gostaria de ensinar, mas vocês ainda são meninos. Vocês não amadurecem, não têm condições, vocês ainda estão lá nos rudimentos, ou seja, ainda no alicerce. Tem tanta coisa que o Senhor quer nos revelar, tanta coisa que o Senhor gostaria de fazer através das nossas vidas, mas a dificuldade, muitas das vezes, que nós temos em amadurecer diante do Senhor, impede que nós tenhamos essa plenitude. Venhamos conhecer o Senhor da forma que Ele é. Na sua totalidade, ninguém o conheceu a não ser Jesus. Nós não poderemos conhecer a Deus na sua totalidade. Por isso que Paulo escreve, em parte nós vemos, em parte nós conhecemos. Porque nós temos esta limitação, mas nós o conheceremos totalmente quando estivermos com Ele na glória. Mas até lá, nós precisamos crescer no amor de Deus. Esta palavra é uma palavra para que nós olhemos para nós e façamos essa autorreflexão. Em que eu tenho me assemelhado a esses pontos? Será que eu tenho sido paciente? Será que eu tenho suportado as provações? Será que eu não tenho reclamado demais? Será que eu não tenho cobrado demais? Será que eu não tenho deixado de fazer alguma coisa nessa lista que está aqui? É uma palavra que nós devemos meditar e nos confrontar com ela. Amém?